Em uma pequena vila de Belém, cercada por colinas tranquilas e pastos verdejantes, nasceu Abisai, o primeiro filho de Zeruia. A casa era simples, mas cheia de histórias. Zeruia, irmã de Davi, carregava no sangue a força e a coragem de uma família destinada a mudar a história de Israel. Abisai cresceu ao lado de seus dois irmãos mais novos, Joabe, de olhar sempre atento, e Azael, cuja agilidade era admirada por todos. Eles eram meninos comuns, correndo pelos campos, competindo entre si, mas havia algo diferente em Abisai. Ele tinha um brilho nos olhos, um ar de quem sabia que a vida lhe reservava algo maior. Ainda pequeno, Abisai ouvia as histórias de Davi, o tio que havia enfrentado o gigante Golias. Essas narrativas não eram apenas contos heróicos para ele, eram inspirações vivas. Ele crescia imaginando o dia em que também seguraria uma espada e enfrentaria os inimigos do povo de Deus. Durante as tardes, nos montes ao redor da vila, ele treinava sozinho, usando galhos de árvores como lanças e pedras como alvos. Seu coração pulsava forte ao pensar no chamado que, de alguma forma, parecia inevitável. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Quando os pastores voltavam das planícies e falavam sobre as batalhas contra os filisteus, Abisai ouvia cada palavra com atenção, capturando os detalhes como se fossem fragmentos de um destino já traçado. Ele não sabia quando, nem como, mas algo em seu íntimo lhe dizia que o futuro o levaria para muito além dos campos de Belém. E o momento não demorou a chegar. Foi quando seu tio, o agora fugido Davi, começou a reunir homens corajosos para seguir ao seu lado. Abisai sabia que sua hora havia chegado. Sem hesitar, deixou a tranquilidade da vila para seguir o chamado. Abisai já não era mais o garoto que treinava com galhos nos campos de Belém. Agora, com a espada em mãos e o coração inflamado pela coragem, ele estava ao lado de Davi, entre homens que o mundo chamava de desajustados, mas que Deus transformava em guerreiros. Cada um trazia uma história de derrota, dor ou rejeição, mas juntos eram a força que protegeria o escolhido de Israel. Para Abisai, estar ali não era apenas uma questão de seguir o tio. Ele sentia que aquela missão, por mais perigosa que fosse, era parte do plano maior que ele sempre buscou entender. Foi em uma dessas noites, em meio ao cansaço e às constantes perseguições de Saul, que Abisai recebeu o primeiro grande teste de sua lealdade e bravura. Davi, sempre vigilante, percebeu que o exército de Saul havia montado acampamento nas colinas próximas. Uma missão ousada começou a ser desenhada. A ideia era entrar furtivamente no acampamento inimigo à noite, como sombras entre as tendas adormecidas. O risco era imenso, mas Davi sabia que precisava testar aqueles que estavam ao seu lado. Para Abisai não houve hesitação. Ele se ofereceu imediatamente para acompanhá-lo. Enquanto os dois atravessavam silenciosamente o terreno rochoso, sob o brilho frio das estrelas, o coração de Abisai não batia com medo, mas com uma estranha euforia. Ao se aproximarem das tendas, eles avistaram Saul, o homem que perseguia Davi com tanta fúria, dormindo ao lado de sua lança fincada no chão. Era uma chance única. Com os olhos fixos no rei adormecido, Abisai sussurrou: "Deixe-me perfurá-lo com uma só lança. Não precisarei de uma segunda chance." Sua voz era firme, sem tremores, como se já tivesse decidido o destino do homem diante dele. Mas Davi, com um gesto calmo, deteve sua mão. Não seria assim que as coisas aconteceriam. Naquele momento, algo começou a mudar em Abisai. Ele começava a compreender que a bravura não era só questão de espada e força. Os dias ao lado de Davi transformaram Abisai de um jovem corajoso em um guerreiro lendário.
Não era apenas sobre a força que ele possuía ou a habilidade que demonstrava com a espada. Era algo mais profundo, uma combinação de lealdade inquebrável e uma determinação que o fazia avançar onde muitos hesitariam. Entre as batalhas e fugas, Davi observava o sobrinho e via nele um líder nato, alguém que com o tempo se tornaria um dos pilares de seu exército. Foi durante uma das muitas campanhas contra os filisteus que Abisai se destacou de maneira inquestionável. Davi, agora cercado por um grupo de guerreiros que começava a ser conhecido como seus valentes, liderava incursões ousadas contra os inimigos de Israel. Em uma dessas batalhas, Abisai se encontrou cercado por um número impressionante de soldados inimigos. Alguns dizem que eram 300 homens. Para qualquer outro, seria um cenário de derrota certa. Mas Abisai não era como os outros. Empunhando sua lança, ele avançou como uma tempestade, enfrentando os inimigos com uma fúria que parecia não ser deste mundo. Os movimentos eram rápidos, quase como uma dança, cada golpe deixando marcas profundas no campo de batalha. Os gritos dos inimigos ecoavam enquanto ele, sozinho, virava a maré de um confronto que parecia perdido. Não era só força, era estratégia, precisão e uma coragem que fazia os homens ao seu redor acreditarem que nada poderia detê-lo. Quando o último inimigo caiu, o campo estava silencioso, exceto pelo som da respiração pesada de Abisai e pelos murmúrios de admiração dos que assistiram à cena. Foi naquele dia que ele foi reconhecido como líder dos 30, um grupo de guerreiros cujo nome seria lembrado por gerações. Mas, para Abisai, a batalha não era sobre glória ou reconhecimento. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. Ainda havia muito a ser feito, muitas batalhas para lutar e muitas vidas a proteger. E, acima de tudo, ele sabia que sua missão mais importante ainda estava por vir. As batalhas continuavam, e com elas a reputação de Abisai crescia. Cada confronto trazia novas histórias sobre sua força e coragem, mas nenhuma delas seria tão marcante quanto o dia em que ele salvou a vida de Davi. O rei, embora experiente e valente, já não era mais o jovem pastor que enfrentou Golias. O peso dos anos e das responsabilidades havia começado a cobrar seu preço. Mesmo assim, ele ainda liderava seu exército, marchando à frente como fazia nos tempos em que era apenas um fugitivo. Numa dessas batalhas, os filisteus, determinados a derrotar Israel de uma vez por todas, trouxeram para o campo de guerra um dos seus mais temíveis guerreiros, Isbi-Benob, descendente dos gigantes. Era um homem colossal, portando uma lança cuja ponta era tão pesada que poucos podiam sequer levantá-la. Ele avançava pelo campo de batalha como um vendaval, derrubando quem ousasse cruzar seu caminho. E então, seus olhos pousaram sobre Davi. Abisai, lutando próximo, viu quando o gigante avançou na direção do rei. Davi, exausto, tentava se defender, mas o golpe do inimigo era forte demais e a situação parecia fugir do controle. O coração de Abisai disparou. Era como se o tempo tivesse parado naquele instante. Ele não pensou, apenas agiu. Com a lança em mãos, correu em direção ao gigante, soltando um grito que ecoou pelo campo de batalha. O embate foi feroz. O gigante, seguro de sua força, não viu em Abisai uma ameaça real, mas o guerreiro de Judá era rápido e preciso. Com um movimento certeiro, ele atingiu o gigante, derrubando-o de forma impressionante. O campo ficou em silêncio por um momento, enquanto os homens de Israel processavam o que acabaram de testemunhar. Davi, ainda de pé graças à intervenção de Abisai, olhou para seu sobrinho com gratidão e algo mais, respeito profundo. Mas a vitória daquele dia não trouxe alívio completo. Era apenas um lembrete de que as ameaças contra o povo de Israel continuavam a crescer e que os desafios à frente seriam ainda maiores.
As marcas da batalha contra Isbi-Benob ainda estavam frescas quando uma nova ameaça se abateu sobre Davi e seus homens. Desta vez, não era apenas uma questão de espadas e lanças, mas de algo ainda mais cruel. Enquanto estavam em Ziclag, cidade que lhes servia de refúgio, Abisai e os guerreiros de Davi retornaram de uma campanha para encontrar um cenário desolador. A cidade havia sido saqueada pelos amalequitas. As casas estavam em ruínas, o silêncio era pesado e o que mais cortava o coração era a ausência de suas famílias. Mulheres, crianças, todos haviam sido levados como prisioneiros. O desespero tomou conta do grupo. Homens fortes, acostumados ao campo de batalha, choravam como crianças. Até mesmo Davi, o líder que nunca demonstrava fraqueza, parecia afundar sob o peso daquela tragédia. Em meio a isso, Abisai manteve-se firme. Ele sabia que não havia tempo para lamentos prolongados. Se queriam salvar suas famílias, precisariam agir rápido. Cada segundo perdido aumentava a distância entre eles e os amalequitas. Davi buscou a direção de Deus e, com a resposta clara de que deveriam perseguir os inimigos, a marcha começou. Foram dias difíceis. O calor escaldante do deserto, a sede e o cansaço testavam os limites de cada homem. Muitos começaram a fraquejar, mas Abisai seguia à frente, incentivando os outros com sua força inabalável. Ele sabia que não poderiam se dar ao luxo de desistir. Era a vida de suas famílias que estava em jogo. Quando finalmente alcançaram o acampamento dos amalequitas, a cena era de festa entre os saqueadores. O inimigo, confiante de que não seria seguido, celebrava a vitória. Abisai, ao lado de Davi, não esperou por longos discursos ou planejamentos elaborados. O ataque foi rápido e devastador. Ele liderou a carga com uma fúria que parecia consumir tudo ao redor, avançando como um leão em defesa de sua presa. E assim, no meio daquela batalha caótica, cada família começou a ser recuperada. Mas algo dentro de Abisai lhe dizia que aquele momento não marcava o fim de seus desafios. As vitórias traziam um alívio passageiro, mas a vida ao lado de Davi nunca foi tranquila. Mesmo com os inimigos externos constantemente rondando, os conflitos internos começaram a se tornar ainda mais perigosos. O tempo revelou uma ferida que Davi jamais imaginou carregar: a rebelião de seu próprio filho, Absalão. Para Abisai, não havia dúvida sobre de que lado estaria. Desde o início, ele se colocou firme ao lado do rei, disposto a fazer o que fosse necessário para proteger o homem que havia liderado Israel em tantas batalhas e que para ele era muito mais que um tio. Era um ungido de Deus. Quando Absalão declarou-se rei e reuniu um exército contra Davi, a situação tornou-se crítica. Davi, acompanhado por seus leais, foi forçado a fugir de Jerusalém. Enquanto muitos hesitavam, confusos diante da traição, Abisai não vacilou. Durante as longas marchas e noites geladas do exílio, ele caminhava ao lado de Davi, atento a qualquer ameaça. A cada passo, parecia carregar não apenas sua própria espada, mas também o peso das esperanças de todos os que permaneciam fiéis. Foi em uma dessas fugas que um homem chamado Simei surgiu no caminho, amaldiçoando Davi e jogando pedras contra ele. Muitos no grupo ficaram indignados, mas ninguém mais que Abisai. Seus olhos brilharam de raiva enquanto ele sacava a espada e dizia: "Por que este cão morto amaldiçoaria o meu senhor, o rei? Deixe-me passar e cortarei a cabeça dele." Suas palavras eram carregadas de determinação. Mas Davi mais uma vez interveio, pedindo calma. Abisai relutou, mas obedeceu, aprendendo, ainda que a contragosto, mais uma lição sobre paciência e o controle do próprio ímpeto. A jornada era longa, mas as notícias da guerra que se formava não davam descanso. Absalão estava reunindo um grande exército e Davi teria que enfrentá-lo em breve.
Enquanto Abisai afivelava sua armadura e preparava suas armas, ele sabia que a batalha que se aproximava seria mais do que um confronto físico. Seria um duelo entre o dever e o sangue. A batalha contra Absalão foi feroz, marcada pela dor de um pai e pela lealdade de homens como Abisai. O confronto aconteceu em uma densa floresta de Efraim, onde o terreno traiçoeiro parecia conspirar contra os rebeldes. As árvores altas bloqueavam o sol e as raízes expostas eram armadilhas naturais para os desavisados. Abisai, ao lado de Joabe, seu irmão, liderava um dos destacamentos do exército de Davi, determinado a esmagar a revolta e restaurar a ordem. Apesar do caos do combate, o coração de Abisai estava dividido. Ele sabia que Absalão era mais do que um inimigo. Era o filho do homem que juraram proteger. Davi havia deixado claro que queria poupar a vida de Absalão. Mas no calor da batalha, seguir essa ordem parecia impossível. O jovem rebelde, em sua tentativa de fuga, acabou preso pelos cabelos nos galhos de uma árvore, ficando à mercê dos soldados. Abisai não estava presente no momento exato, mas quando soube do ocorrido, uma mistura de alívio e preocupação tomou conta dele. O destino de Absalão já estava fora de suas mãos. Após a vitória, o exército retornou com a sensação amarga de ter triunfado às custas do sofrimento do rei. Davi chorava inconsolável pelo filho perdido. E Abisai, observando de longe, sentiu o peso de sua lealdade mais uma vez. Mas a guerra não deixava espaço para luto prolongado. Logo, outra ameaça se levantou, desta vez na figura de Seba, um homem que incitou uma nova rebelião contra Davi. A paz parecia sempre um sonho distante para Israel. Davi ordenou que Seba fosse detido a qualquer custo e, mais uma vez, Abisai se colocou à frente. Ele reuniu os homens e partiu em perseguição, liderando o exército com a mesma determinação que sempre carregava. A perseguição a Seba foi rápida e implacável. Abisai liderava seus homens com uma precisão quase sobrenatural, guiado por sua experiência em incontáveis batalhas e pela urgência de evitar que mais caos tomasse conta de Israel. Seba, o rebelde, havia fugido para uma cidade fortificada chamada Abel-Bet-Maaca, onde esperava se esconder atrás de muros altos e portões reforçados. Mas Abisai não era do tipo que desistia diante de obstáculos. Ao chegar à cidade, ele imediatamente ordenou o cerco. Os soldados começaram a construir rampas e preparar arietes, enquanto Abisai observava tudo com olhos atentos. Para ele, cada movimento era uma peça de um jogo maior. No entanto, algo inesperado aconteceu. Uma mulher sábia da cidade apareceu nos muros e chamou por Abisai. Com uma voz firme, ela questionou por que Israel destruiria uma cidade que sempre fora leal ao reino. Abisai, mesmo no calor da missão, tinha a sabedoria de ouvir. Ele explicou que não buscava a destruição da cidade, mas apenas Seba, o homem que havia se rebelado contra o rei. A resposta da mulher foi direta e prática. Ela garantiria que a cabeça de Seba seria entregue a ele. Dentro de pouco tempo, a promessa foi cumprida. A rebelião terminou sem que mais sangue fosse derramado, e Abisai retornou triunfante. Mas enquanto os homens celebravam o sucesso, um velho fantasma do passado surgia para assombrá-lo novamente. Joabe, seu irmão, também havia seguido na missão. E Joabe, com sua natureza impiedosa, sempre encontrava uma maneira de fazer as coisas à sua maneira. Quando Amasa, um homem recentemente nomeado comandante do exército por Davi, apareceu no caminho, Joabe não perdeu tempo. Usando de astúcia, ele o assassinou friamente, alegando que era pelo bem do reino. Abisai viu a cena com olhos sombrios. Ele sabia que Joabe era tanto um irmão quanto um enigma perigoso. As ações de Joabe traziam resultados, mas sempre com um preço. Os anos passavam, e Abisai continuava a ser um pilar no exército de Davi.
mas as batalhas nunca pareciam cessar. Os filisteus, inimigos antigos de Israel, levantavam-se mais uma vez com uma força renovada, trazendo consigo guerreiros lendários, descendentes dos gigantes que outrora haviam aterrorizado o povo. Era como se a própria terra de Canaã ainda carregasse as sombras de Golias e sua linhagem. Dessa vez, as ameaças eram mais numerosas e mais ferozes. Entre esses gigantes estava outro adversário formidável, um homem cuja força e tamanho pareciam desafiar a lógica. Ele era um símbolo do poder dos filisteus e vinha direto para onde os israelitas mais temiam, o coração do exército. Abisai estava lá, firme como sempre, mas o que o preocupava era Davi. O rei, ainda corajoso, insistia em lutar ao lado de seus homens, apesar de sua idade avançada. Ele não queria ser um rei distante da guerra, mas sua força já não era a mesma. No meio da batalha, Davi encontrou-se frente a frente com o gigante. Os olhos de Abisai se fixaram naquela cena como se o tempo tivesse desacelerado. O rei, apesar de sua bravura, estava sendo sobrecarregado pelo peso da luta. Cada golpe que trocava com o gigante era uma lembrança de que seus anos de glória no campo de batalha estavam ficando para trás. Foi quando o inimigo avançou com força total, prestes a desferir o golpe final. Abisai não pensou duas vezes. Com um grito que parecia ecoar por todo o campo, ele correu em direção ao gigante, levantando sua espada com uma determinação que não podia ser medida. A batalha entre os dois foi breve, mas feroz. Com um golpe certeiro, Abisai derrubou o gigante, salvando a vida de Davi mais uma vez. Mas aquele momento trouxe um silêncio pesado entre os guerreiros. Muitos começaram a sussurrar que Davi não deveria mais se expor ao perigo das batalhas. Enquanto o exército de Israel comemorava a vitória, Abisai olhou para Davi, sabendo que aquela batalha era um marco, não apenas para o rei, mas para ele mesmo. Os dias de Abisai no campo de batalha começaram a diminuir, mas sua presença permanecia como uma fortaleza para Davi e todo o exército de Israel. Ele ainda era o líder respeitado dos 30, aqueles guerreiros de elite que carregavam as histórias de coragem e sacrifício nas linhas de frente. Suas conquistas não eram apenas sobre vitórias militares, mas sobre lealdade, honra e a busca incessante por proteger o reino escolhido por Deus. Mas como todas as coisas na vida, até mesmo a força de Abisai enfrentaria o passar do tempo. As batalhas agora eram mais raras, mas nunca menos importantes. Israel havia conquistado territórios, derrotado inimigos e se tornado uma nação temida e respeitada. Contudo, no coração de Abisai, algo o inquietava. Ele sabia que Davi não governaria para sempre e que a transição do trono seria um momento crítico para o reino. Ele observava atentamente cada movimento, cada decisão do rei e de seus sucessores em potencial. A lealdade de Abisai não era apenas a um homem, mas a promessa de Deus para Israel. Isso o mantinha firme, mesmo quando as incertezas se erguiam como sombras ao redor. Pouco se sabe sobre os últimos dias de Abisai. As Escrituras não narram seu fim, mas é como se sua ausência no relato fosse uma lembrança silenciosa de que até os maiores heróis deixam o palco quando o tempo certo chega. No entanto, sua história ecoava entre os guerreiros que continuaram a proteger Israel, como uma chama que nunca se apaga. Abisai viveu para servir, lutar e proteger aquilo em que acreditava, e sua vida inteira foi um testemunho de coragem e fidelidade. Os ventos de mudança continuavam a soprar sobre Israel, trazendo novos desafios e lições. Mas ao olhar para trás, para o caminho que Abisai traçou com sua espada e seu coração, as marcas de suas escolhas ainda servem como guias para aqueles que vêm depois. Afinal, cada batalha, cada sacrifício, nos ensina algo sobre quem somos e sobre o que realmente vale a pena lutar.
A história de Abisai é como um rio que percorre montanhas e vales, sempre seguindo em frente, deixando marcas profundas por onde passa. Ele nunca buscou os holofotes, nunca lutou por fama ou glória pessoal. Sua vida foi dedicada a algo maior, a proteção de seu rei, de seu povo e da promessa de Deus para Israel. Cada batalha que ele enfrentou, cada decisão difícil que tomou, foi guiada por uma fé inabalável e um senso de dever que poucos conseguem compreender. Abisai nos ensina sobre lealdade em um mundo cheio de incertezas. Ele esteve ao lado de Davi nos momentos mais sombrios, quando todos pareciam abandonar o rei. Não importava o tamanho do desafio ou o custo pessoal, ele estava sempre lá, pronto para agir, lutar e proteger. Sua vida nos mostra que a verdadeira grandeza não está apenas nas vitórias que alcançamos, mas no compromisso com aquilo que realmente importa. Também aprendemos com Abisai sobre coragem. Não a coragem arrogante que busca provar algo, mas a coragem humilde, que enfrenta o impossível porque sabe que há algo maior em jogo. Seja enfrentando um exército de 300 homens, um gigante ou as dores do conflito interno, Abisai nunca recuou. Ele foi uma prova viva de que, com determinação e confiança em Deus, podemos superar até os maiores gigantes da vida. Por fim, Abisai nos ensina sobre serviço. Ele nunca usou sua posição de líder dos 30 para benefício próprio. Em vez disso, ele liderava pelo exemplo, sempre disposto a ser o primeiro a avançar e o último a recuar. Sua história é um lembrete de que o verdadeiro poder não está em governar, mas em servir. E assim, as pegadas de Abisai permanecem gravadas na história de Israel, não apenas como um guerreiro, mas como um homem que dedicou sua vida a um propósito maior. Um propósito que ainda nos inspira hoje a viver com coragem, fidelidade e fé diante dos nossos desafios. Se você gostou da história de Abisai e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.